C vezes E elevado a 2A mais 1 sobre C vezes E elevado a 2A menos 1, quando é que isso é igual a B? Ou seja, para descobrir que aí é a constante que dá a solução passando por um ponto AB com B diferente de 1. Quando é que isso é verdade? Fazer a conta de novo, fazer a conta em separado, tá? Quando é que isso aqui é verdade? Quando é que isso aqui acontece? Acontece somente se o quê? C elevado a 2A, né? Tá certo? Mais 1 é igual a quê? A CB elevado a 2A menos B. Aí aqui, o que é que você faz? Então aqui fica C vezes o quê? E elevado a 2A, tá? Menos quanto? Menos B elevado a 2A. Tá? Porque fica, ó, C elevado a 2A mais 1 igual a CB elevado a 2A menos B. Aí eu pego isso aqui com isso, né? Então fica, coloco o C em evidência, então fica C elevado a 2A vezes quem? Vezes 1 mais B. 1 menos B. Desculpa, perdão. 1 menos B igual a quem? 1 mais B. 1? Menos B, menos 1. Menos B, menos 1. Que dá quanto? Dá C igual a quê? 1 sobre E elevado a 2A vezes o quê? Menos B menos 1 sobre 1 menos B. Multiplico por menos 1, fica o quê? Fica B mais 1, B menos 1. Hã? Não. Eu peguei menos B menos 1, divido por 1 menos B. Aí eu multiplico tudo por menos 1. Então isso aqui é verdade, se somente se o C aqui é o B mais 1 sobre E elevado a 2A vezes quem? B menos 1. Tá? Então tá aqui. Dá essa expressão. E a gente tirar já daí. Tá? Então você tem isso aqui. É a mesma conta que foi feito. Tá? Tá? É a conta da constante. Tá? É B mais 1 C elevado a 2A vezes B menos 1. Agora, entendido? Então, isso é a constante que dá, isso aqui é a constante que dá a sua solução passando por um ponto AB, tá bom? Passando por um ponto AB, onde o B é diferente de 1. Tá? Agora, observe uma coisa, ó. Isso é muito útil, então isso aqui é só uma conta colateral, tá? Conta colateral. E observe essa função aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma funçãozinha e vou colocar o seu gráfico para você entender o seguinte, ó. Seja G de 1 igual a 1 mais 1 sobre 1 menos 1. Tá? Qualquer que seja 1, diferente de quem, hein? De 1. Se analisar essa expressão ela é negativa entre menos 1 e 1, porque entre menos 1 e 1, um é positivo, o outro é negativo, tá? E ela é positiva para maior que 1 e menor que menos 1. Tá bom? E você tem o seguinte, quem é a derivada? Quem é a derivada da G em relação ao U? Quem é? Se você fizer a conta, dá quem?
derivada do numerador que dá 1 vezes o denominador, menos o quê? Aí o numerador, que é 1 mais 1, vezes a derivada do denominador, que é menos 1 sobre quanto? Do menos 1 ao quadrado. Aí quanto é que dá essa conta de cima? Ó? U, né? Fica... Assim, que loucura. Menos, aí repete o quê? Numerador. Derivada do denominador. Então, quanto é que dá isso? Quanto é que dá? Menos 2 sobre o menos 1 ao quadrado. Qualquer que seja u diferente de u. Então, a função, ao longo dos intervalos do seu domínio, ela é estritamente o quê? Estritamente decrescente. Aí eu vou colocar o gráfico dessa função bem aqui. Ó. Você entender? Está aqui o y, tá? E aqui é o U, tá? E aqui eu vou colocar 1. Aqui eu vou colocar o quê? Menos 1. Aqui eu vou colocar 1. E como é o gráfico dessa função? Quando u tende a 1, pela direita, g de u tende a quê? A mais infinito. Porque o numerador tende a 2, o tende a 0 com valores positivos. Então ela vem para cá, para cá. E quando u tende a mais infinito, ela tende a 1. E tende a 1 por valores maiores do que 1. Tá? Ela tende a 1 por valores maiores do que 1. Então isso aqui tende a quê? O gráfico de funções estritamente decrescente, tendendo a 1. E aqui, quando u tende a menos infinito, ela tende a 1 por valores menores do que 1. Tá? E quando u tende a 1 pela esquerda, ela tende a menos infinito. Ela vem para cá. Tá? Só que ela faz o seguinte. Tá? Quanto é o valor dessa função no menos 1? Quanto é o valor dessa função no menos 1? Quanto é? É 0. Então ela vem para cá, ela vem aqui, ó. Ela vem aqui caindo, estritamente decrescente, passa por aqui, e vem para cá. Ela é estritamente decrescente assim. Então é essa a função. Então você percebe uma coisa, tá? Vou colocar essa figura mais aqui para cima. E vou fazer uma conta com você. Seguinte. Está aqui o y. Está aqui o x. Está aqui o 1. Está aqui o menos 1. Você tem as duas soluções da equação diferencial φ1 e φ2. E você pega um ponto AB bem aqui, ó. Pega um ponto AB bem aqui. Tá certo? Se o B está aqui, observe o seguinte. A constante, tá certo? O que acontece com essa constante? O B está entre menos 1 e 1. Se o B está entre menos 1 e 1, tá? Se o número está entre menos 1 e 1, 1 mais 1 sobre 1 menos 1 é negativo. Ou seja, para B entre menos 1 e 1, B mais 1 sobre B menos 1 é negativo. Dividido por elevado a 2A, que é positivo, é negativo. Então, se o B está aqui, essa constante é negativa. Significa que a sua solução, passando por esse ponto, tem como domínio maximal o conjunto dos números reais. Tá? Então, é uma solução definida em toda a reta que faz isso. Ó. Ela vem para cá e ela faz isso aqui. Por que ela faz isso? Porque é o seguinte, vem. Então, vou colocar aqui, ó.
Dado B, dado AB em R2, com B entre menos 1 e 1, menos 1 e 1, tá? E C igual a quem? A B mais 1 sobre E elevado a 2A vezes B menos 1. A função φ de R em R, dada por φ de x igual a quem? A C vezes E elevado a 2x mais 1 sobre C vezes E elevado a 2x menos 1, qualquer que seja o x real, por quê? Porque se B está entre menos 1 e 1, essa constante ela é o quê? Negativa. E ela sendo negativa, essa solução está definida para todo x real. Então isso aqui é solução maximal, de quem? Da equação diferencial com φ de A igual a B. Hã? Pode passar pela função igual a zero? Pode, ela está definida para todo x real. E observe, quando o x tende a mais infinito, o que é que acontece com esse c vezes e elevado a x? C vezes e elevado a x, como o c é negativo, c vezes e elevado a x tende a menos infinito. E se esse negócio aqui tende a menos infinito, para onde é que tende o u mais 1 sobre u menos 1, quando o u tende a menos infinito? Tende a 1, por valores menores do que 1. Então, essa expressão aqui tende a 1 por valores menores do que 1. E o que é que acontece quando o x tende a menos infinito? Quando o x tende a menos infinito, o c vezes e elevado a x tende a zero, tá? Isso tende a zero. Por valores menores do que zero. E o que é que acontece quando o U aqui tende a zero por valores menores do que zero? U mais 1 sobre U menos 1 tende a quê? Tende a menos 1, por valores maiores que menos 1. Você está entendendo? Pegue o U aqui. Faça o U tender a zero por valores negativos. O que é que acontece com U mais 1 sobre U menos 1? Tende a menos 1 por valores maiores que menos 1. É exatamente o que acontece com o c vezes elevado a x, quando o x tende a quê? A menos infinito. C vezes elevado a 2x tende a quê? Quando o x tende a menos infinito, o que acontece com c vezes elevado a 2x? Tende a zero por valores negativos, porque a constante é negativa. Nesse caso aqui. Então, isso aqui tende a zero por valores negativos, e se essa expressão tende a zero, veja isso como sendo o U aqui, tendendo a zero por valores negativos. Isso aqui tende a quê? Tende a menos 1 por valores maiores que menos 1. Então, a solução vem para cá. Está definido em toda a reta. Quer dizer que se o ponto está aqui, se o ponto estiver bem aqui, tem uma solução passando por aqui. Como é que essa solução se comporta? Ela faz isso e depois sobe, terminou. Então, eu cubro toda essa faixa por soluções da equação diferencial. Entendido? Agora, o que é que acontece? Isso aqui é a função, é o gráfico da função g de u, igual a quê? A u mais 1 sobre u menos 1. Esse é o gráfico dessa função, qualquer que seja u diferente de u. Essa é uma função auxiliar para eu ter essa concordância. Agora me diga uma coisa, apague isso aqui, vou apagar isso aqui, foi só para ter esse gráfico. Agora, como é a sua solução? Por exemplo, se você está aqui,
Você tem aqui, ó. Aqui, suponha que isso aqui é o eixo X. É o eixo X. Aqui é o 1. Tá? Aqui é o 1. E você vai pegar um ponto AB aqui em cima, ó. Então, tem uma solução passando por esse ponto. Como é essa solução? Bem, ela tem essa cara aqui. Ela tem essa cara aqui, onde a constante, quem é a constante que dá a solução? É B mais 1 sobre a elevada a menos 1. Só que se o B é maior do que 1, essa expressão é o quê? Positiva. Ela é positiva. E sendo positiva, o domínio da minha solução não pode ser toda reta, pode? Porque isso aqui pode ser zero. Não pode ser zero? Ser negativo? Então, com C, veja bem, com C negativo, tá? Agora observe o seguinte, ó. Dado AB pertencente a R2, tá certo? Com B maior do que 1, tá? Dados AB pertencente a R2. Não, tudo bem. Dado AB com B negativo, sendo C igual a quê? A E elevado a quem? Quem é o C? Quem é a constante? B mais 1 sobre E elevado a 2A vezes B menos 1. Tem-se o quê? Que esse C é positivo. O C é positivo. Daí, tá? Vamos ver onde é que isso aqui é zero, porque isso aqui pode ser zero, um C positivo. Então, C vezes elevado a 2Z menos 1. Quando é que isso é zero? Isso é zero se somente se o quê? C vezes elevado a 2Z é igual a 1. Que é se somente se é elevado a 2Z igual a quê? A 1 sobre C. Que é se somente se o quê? 2Z igual a logaritmo natural de 1 sobre C, que é menos logaritmo natural de C. Que é se somente se Z igual a menos 1 meio do logaritmo natural de C. Então, já vou colocar a resposta logo aqui. Menos 1 meio do logaritmo natural de C. Então, você tem isso aí. Tá? E aí, acontece uma coisa, ó. Deixa eu ver aqui. Eu não quero apagar isso. Por que eu não quero apagar isso? Porque eu preciso dessa análise aqui para ver o que é que eu vou concluir. Então, se sendo C positivo, você vai ter isso a zero, se somente isso aqui acontece. Tá? E observe o seguinte. Z igual a isso aqui, ó, se somente se, Z é quem? Menos metade, menos 1 meio do logaritmo natural de C. Tá certo? Agora, observe o seguinte. Observe que se você pegar Z igual a menos metade do logaritmo natural de C, menos metade do logaritmo natural de C, quem é o C? Quem é o C? O C é quem? É B mais 1 sobre quem? Sobre E elevado a 2A vezes B menos 1. Concorda comigo? O C é isso, ó. O C é isso aqui. Mas isso aqui é... Quem é essa expressão aqui? Isso aqui é menos metade do logaritmo natural de quem?
do B mais 1 sobre B menos 1, tá certo? Menos metade do logaritmo natural de E elevado a 2A. Quanto é menos metade do logaritmo natural de E elevado a 2A? É A. Usando propriedade do logaritmo natural, porque eu posso pensar como sendo isso aqui dividido por E elevado a 2A. E o logaritmo natural de 1 sobre E elevado a 2A é menos o logaritmo natural de E elevado a 2A. Com menos daqui fica mais. Tá certo? Tá bom? Só que o E elevado a 2A, o 2 cai para fora, multiplicando por 2. Multiplicando por 1/2, dá só o A. Acontece que eu estou com B maior do que 1. Se o B é maior do que 1, isso aqui é o QI. O que acontece com B mais 1 sobre B menos 1, se o B é maior do que 1? Mais do que positivo, é maior do que 1. E se o número é maior do que 1, não, ó. O que acontece? Se o B, olha o que está acontecendo com o B. O B está aqui, o B por hipótese é maior do que 1. Se o B é maior do que 1, B mais 1 sobre B menos 1 é maior do que 1. E sendo maior do que 1, o logaritmo natural é positivo. Então, A, isso aqui é o número negativo, de modo que isso é menor do que A.